Decomposição do movimento é o tema da aula 3 do tópico 8. É claro que todo um movimento pode ser pensado como decomposição de 3 movimentos ao longo de eixos diferentes. Mas aqui nós vamos considerar casos simples, né, de decomposição de movimentos que ajudam a facilitar, às vezes, o entendimento do problema, né? Esse é um problema bastante antigo, né? Remonta ao tempo de Galileu, no final do século XVI. Né? Faz muito tempo isso. Ó. Por quê? Galileu estudou o movimento dos projéteis pensando em 2 movimentos, né? Em 2 movimentos. Um movimento na direção vertical e um movimento na direção horizontal. Esse movimento na direção vertical, ele é um movimento uniformemente variado, enquanto que na direção horizontal, Galileu percebeu que esse movimento é um movimento uniforme nessa direção aqui, né? O fato é que a gente pode, então, sempre decompor o movimento e escrever, por exemplo, o movimento na vertical, é esse eixo Y, esse aqui é o eixo X, né? Ele é igual a Y0 mais V0Y vezes T mais AT2, né? Mas no caso, esse A é menos, né? Se eu colocar o eixo para cima, então é menos G, né? T ao quadrado dividido por 2. Né? E ao longo do eixo X, esse movimento é um movimento uniforme. X0, né? Mais V0 X vezes T. Então, se começou com uma velocidade ao longo do eixo X, né, se mantém a mesma velocidade. Né? De forma que este V0X e V0Y são umas componentes da velocidade, logo que se inicia o movimento. Né? Y0 é essa altura aqui. Né? O Y, no instante de tempo, t igual a 0. E V0x é a componente x do movimento, ou da velocidade, no início, quando um objeto é lançado. E x0 é a coordenada inicial, é esta coordenada aqui. Então, temos aqui, poderia também escrever a velocidade, mas nós vamos estudar esse tema com mais detalhes, né? Aqui só queremos chamar a atenção para isso. Mais um exemplo muito interessante, que é esse do movimento circular. Né? Aqui, é claro que nós estamos sempre falando de uma trajetória, né, que é uma circunferência. Essa circunferência, ela tem um raio que estamos indicando por R. E aqui eu tenho um referencial. E a coordenada importante aqui é essa coordenada θ, né? Uma coordenada claramente angular. Né? Agora, o que é interessante neste caso, né, é que este θ que está aqui, ele é a rigor, né? Ele é função do tempo, é isso que estamos querendo destacar. Né? Ômega aqui é a velocidade angular do movimento circular. Né? Ora, agora é uma questão de determinar as componentes x e y do movimento circular, que são as coordenadas x e y do movimento circular. São umas projeções. X é igual x, né, é igual a x é igual a r vezes cosseno θ.
e y é igual a r vezes seno θ. Lembrando sempre que o ângulo θ é esse ângulo aqui. Este é o ângulo θ. Né? Ou, se quiserem, este aqui é o ângulo θ para dar maior visibilidade e que depende do tempo. Né? Então, eu tenho, grosso modo, nesse caso, R vezes cosseno de ômega-t mais θ0. Olha só! Tanto ao longo do eixo x quanto ao longo do eixo y, nós temos um movimento harmônico simples. Então, um movimento circular, ele é um movimento tal que, quando eu faço circular uniforme, quando eu faço a decomposição do movimento ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, o que eu vou observar tanto ao longo do eixo x quanto ao longo do eixo y são movimentos uniformes. A velocidade, né, ela, como está indicada aqui, né, essa velocidade que está aqui, essa velocidade, ela é sempre tangente à curva, sempre. Qualquer movimento circular, não só no uniforme. Né? E agora, as projeções, né, do vetor velocidade, tanto ao longo do eixo x, né, que está aqui, quanto ao longo do eixo y, que está aqui, não é difícil ver que Vx, né, Vx é igual a ômega vezes r, agora com o sinal menos seno de ômega-t mais θ0. E Vy é ômega r vezes cosseno de ômega-t mais θ0, como indicado aqui, que é totalmente consistente com um movimento harmônico simples. A velocidade no movimento harmônico simples. Né? A aceleração desse movimento é uma aceleração tal que ela só tem uma aceleração centrípeta. Veja, está indicado aqui, mas eu estou ressaltando, né? Apontando sempre para o centro. Né? E esta aceleração em módulo, ela é igual a ômega ao quadrado vezes r. Né? Agora, em componentes, fazendo projeções, eu tenho que a componente x da aceleração e a componente y da aceleração, ela é tal que a x é igual a menos ômega ao quadrado vezes x, que é típico do movimento harmônico simples. Né? E a y é igual a menos ômega ao quadrado vezes y. Né? É claro que y é função do tempo. Né? Nós já escrevemos as expressões das componentes. Né? Isso, então, torna a coisa bastante interessante na medida que você pode ver, né, o movimento circular, ou pode entender, né, um movimento circular uniforme como se fora dois movimentos, né, harmônicos simples. Um movimento harmônico simples ao longo do eixo y e um movimento harmônico simples na direção do eixo x. Neste caso, ao longo do eixo x, o movimento é harmônico simples, e ao longo do eixo y é um movimento harmônico simples igualmente.
E com isso, então, vemos o quão interessante é essa questão de estudar movimentos como sendo movimentos compostos por dois. No caso, escolhemos sempre movimentos simples, é claro, senão se poderia sempre pensar, né, em movimentos de uma maneira geral como composto por 3 tipos de movimentos. Mas esse não é o caso, estamos apenas ilustrando casos simples.